céus devido Glória a à Deus, entrega aleluia, Jesus. de todos vocês desde o início. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Podemos se sentar. Culto de louvor e adoração. Na verdade é culto de ensino, né? Deus possa nos abençoar aqui, e assim como a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, escrita pelo homem, mas inspirada pelo Espírito Santo, assim também os ensinamentos e as pregações do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo também é inspirado pelo Espírito Santo. E nós somos chamados aqui para sermos discípulos. Quando nos convertemos ao Senhor, nós somos chamados para ser discípulo do Evangelho de Deus. Assim como Jesus Cristo, no seu ministério público de 3 anos e meio, né? Ali na Galileia, Israel, em Jerusalém, Cafarnaum, por onde ele passou, em Decápolis, ou seja, naquela região onde o Senhor ensinava a palavra, onde o Senhor pregava o Evangelho, ele então, após ser batizado por João Batista, foi a partir daí que ele começou o seu ministério público. Então ele começou a formar o seu discipulado, os seus discípulos. No livro de Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ver algo muito importante com relação a esse assunto sobre os discípulos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mateus capítulo de número 5, mas no número 4, eu vou ler do 4, que é o finalzinho do 18 em diante. O capítulo 4, versículo 18 ao versículo 23, 25. Depois nós partimos então para uma outra palavra. Mas é interessante ler essa parte porque nós vamos ver o que Jesus Cristo, após ser batizado no Rio Jordão, ele então começou a formar os seus discípulos para ministrar a sua palavra. João tinha sido preso após batizar Jesus, João Batista, no Rio Jordão. Então ele saiu caminhando junto ao mar da Galileia. 4:18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Alguns discípulos então que foram aqui recrutados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, estavam todos em atividade, trabalhando, pescadores, porque Deus trabalha na vida das pessoas que não ficam ociosas, que não ficam inertes, que não fazem nada. Deus chama aqueles que verdadeiramente querem pôr a mão no arado e que venham somar no reino de Deus. Desde o início foi assim que Jesus Cristo fez, para nos ensinar que Ele precisa dos seus trabalhadores na sua seara, daqueles que põem a mão no arado e não olham para trás. Deus, aleluia. Então aqui Ele chama esses homens e eles imediatamente largam tudo que
estavam fazendo e passam a seguir Jesus Cristo. Foi assim conosco também. Na nossa conversão, estávamos nós completamente ligados às coisas do mundo, e quando o Senhor Jesus Cristo nos tocou e nos chamou, nós passamos então a somar com as coisas que nós fazemos no mundo secular e também a contribuir para o reino de Deus, ajudando, trabalhando, ministrando, louvando e adorando o Senhor nas igrejas e por onde nós andarmos, evangelizando e falando do ministério público de Jesus Cristo, da salvação e da revelação da graça. Então, no capítulo de número 5, o Senhor, após percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama ela correu pela toda a Síria. E trouxeram vários homens enfermos, tormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e o Senhor os curava, os libertava, os transformava. E assim a fama do Senhor Jesus Cristo cresceu e cresceu e cresceu mais ainda naquele lugar, naquela região. E pessoas de Cafarnaum, de Decápolis, da região ali da Galileia, juntaram aquela multidão e passaram a seguir a Jesus Cristo por onde ele andava, para ouvir os seus ensinamentos, para serem curados, para serem libertos, para serem transformados e para se alimentarem espiritualmente falando da palavra do Senhor. Porque quando temos o encontro com o Senhor, nós então passamos a nos alimentar da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é o nosso mantenedor, é Ele que nos traz o alimento espiritual que mata a nossa fome e sacia essa sede que nós cristãos, que cremos e adoramos ao Senhor, temos dia após dia com relação ao nosso Senhor Jesus. Essa fome, essa sede. Por isso, milhares e milhares de pessoas, ao ouvirem a voz do Senhor Jesus Cristo, ao ver os sinais e as provações, as curas, as libertações que ele fazia, passaram então a segui-lo incansavelmente. E diz a palavra que aumentava o número de pessoas, e era muito grandíssimo o número de pessoas. E assim o Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que ele ensinava a palavra, tinha que ser nos lugares, nos campos, nos montes, porque tamanha era aquela multidão que não cabia dentro das cidades, não cabia dentro dos templos das sinagogas. Então Jesus Cristo ensinava nos lugares de campo, onde poderia caber as pessoas. E aqui no versículo do capítulo de número 5, nós temos o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, e é sobre essas que eu quero falar com os irmãos. Por quê? Porque após Jesus Cristo chamar os seus discípulos, convocar a sua comitiva e aquelas pessoas se converterem a seguirem ao Senhor, ele então passou ali a instruí-los para o reino de Deus, passou a ensiná-los, e eles atentamente olhavam para o Senhor e absorviam a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então diz assim o capítulo 5, no versículo 1 em diante. Versículo 1: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Aqui Jesus já sobe ao monte para ensinar aquela multidão, e os seus discípulos se aproximam de Jesus. Jesus então sentado, como era costume dos judeus daquela época, eles tinham essa postura de sentarem de lado, inclusive
seja para fazer as suas alimentações, seja para meditar na palavra, seja para se reunirem. Eles então sentavam, e todos se sentavam, e ali atentamente ouviam a palavra do Senhor. Eu queria enfatizar que naquela época não tinha um microfone, não tinha caixa de som, não tinha esses recursos tecnológicos que nós temos atualmente. Então o Senhor Jesus falava para milhares e milhares de pessoas, mas a tensão era tão grande que no número de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, até 10.000 pessoas, como temos muitos relatos dos sermões nos montes que ele fazia, todos estavam em silêncio ouvindo a palavra do Senhor, e todos ouviam Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Agora, irmãos, vocês imaginam Jesus sentado no monte, e mais de 5.000 pessoas sentadas em volta dele, atentos em silêncio para ouvir a voz do Senhor, sem nenhuma gritaria, sem nenhuma conversação paralela. Caso contrário, eles não podiam ouvir o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava dizendo. Isso nos traz e nos remete ao ensinamento, já que é um culto de ensino, que nós temos que ter uma atenção durante os cultos de ensino, durante a palavra do Senhor, durante o culto, quando estivermos cultuando o Senhor no templo. Temos que ter a reverência, temos que ter o respeito, de não ter conversas paralelas, de não estarmos levantando, de não estarmos tumultuando esse momento tão importante que é o culto ao Senhor. E aqui diz a palavra que ele se assentou e se achegaram a ele os seus discípulos. Então nós já começamos a entender que quando ele abriu a sua boca para começar a ensinar, os seus discípulos se achegaram a ele, se aproximaram dele. Algumas versões diz isso, e atentamente olhavam, tentando captar o máximo possível o ensinamento do Senhor. Por isso que a palavra nos diz: aqueles que se achegam ao Senhor têm maior intimidade com Ele. Se você quer aprender do Senhor, se você quer ouvir as revelações, se você quer ouvir a voz do Senhor, você tem que se achegar a Ele. Glória a Deus. Você tem que se aproximar dele. Por isso que a palavra diz que aqueles que se aproximam do Senhor têm que crer que Ele é o próprio Deus, e é galardoador todos que o buscam, porque aqueles que o buscam o acham. Então, diz aqui no versículo 1 que ele sentou-se e aproximaram os seus discípulos, aqueles do qual ele estava no particular falando também. Apesar daqueles milhares e milhares de pessoas que estavam ali no Sermão do Monte para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, segue a palavra dizendo que ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados quer dizer abençoados. Essa palavra traduzida diz assim que a bem-aventurança são aquelas pessoas que são abençoadas, que são plenas, que são retas, que são justas. São pessoas que são lisas, ou seja, a lisura. São essas pessoas que são prósperas, são bem-aventuradas. Então, todas as vezes que você vê esse dizer na palavra do Senhor, dentro do Evangelho, sobre bem-aventurado, você sabe que é aquele que é abençoado, é aquele que é felizardo. Então aqui ele começa o seu discurso dizendo: bem-aventurados os o quê? Versículo 3: os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O humilde aqui, irmãos, quer dizer aquelas pessoas que se prontificam a entregar a sua vida ao Senhor, com simplicidade mesmo, com humildade, sem orgulho, sem nenhum tipo de prejulgamento,
Mas a humildade aqui, ela é própria de um discípulo. E ele diz a palavra, os humildes de espírito. É uma humildade diferente do mundo secular. Não aquela pessoa tímida, que não se achega nas coisas, que tem timidez para tudo. Não é esse tipo de humildade. Não é esse tipo de relato que ele está dizendo aqui. A humildade é quando você se entrega, sabendo que ali existe alguém maior do que você, e que você vai aprender com ele. Você tem que ser humilde para ouvir a palavra do Senhor. Os orgulhosos, os jactantes, aquelas pessoas soberbas não têm humildade, por isso elas não escutam a palavra do Senhor, elas não são humildes de espírito. Aqui diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então essas pessoas fazem parte do reino de Deus, vão fazer parte do reino de Deus na vida de Jesus Cristo, na ida para a cidade santa, a Nova Jerusalém. Todo esse capítulo de número 5 do Sermão da Montanha, que ensina que está ensinando como se comportar e como é a vida de uma pessoa que se diz discípulo e seguidor do nosso Senhor, um cristão, como ele se deve conduzir. São pré-requisitos. O Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos que estão ali prostrados, olhando para ele, sabem exatamente que o Senhor, além de estar falando para toda aquela multidão, existiam aqueles que foram curiosos, aqueles que foram lá simplesmente para serem curados da enfermidade física. Existiam aqueles também que queriam ouvir os ensinamentos do Senhor, e tinham também bem na frente os seus discípulos, os seus convocados, aqueles que Deus escolheu, que o Senhor Jesus escolheu, para que pudesse segui-lo e ensiná-los, para que quando Jesus Cristo subisse ao reino dos céus, eles pudessem então contribuir aqui na terra com a palavra, expandindo o reino de Deus. Segue o capítulo, versículo número 4. Novamente ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro aqui é você se compadecer e saber a sua posição perante Deus. Os que clamam, os que choram quando percebem a santidade do Senhor e o estado pecaminoso que ele se encontra, quando vê a condição dele de ser humano e vê a deidade, ou seja, e vê que está diante de um ser celestial, sem mácula, sem pecado, sem nenhum tipo de maldade. Então você se compadece no choro, mas no choro de arrependimento é a palavra certa. Esse choro aqui é de arrependimento pelo estado caído que o homem tem. Quando você reconhece o seu estado caído diante do Deus Todo-Poderoso, você então começa a chorar em espírito e em verdade, ou seja, literalmente você se derrama diante do Senhor. E diz aqui que ele será consolado, porque diz: pois serão consolados. Então o Espírito Santo vem e te consola, porque aquele choro é um choro de arrependimento, de reconhecimento. Você está na frente de uma deidade, de uma santidade, de um Deus Todo-Poderoso, e seu estado é de pecador. É um reconhecimento. Então há um arrependimento. E ele segue: bem-aventurados, ou seja, são abençoados os mansos, porque herdarão a terra. Tu quer herdar a terra? Tu quer herdar as coisas boas do Senhor? Ele está falando de mansidão. Mansidão é você ter o que? Longanimidade. Longanimidade quer dizer o que? É um dos frutos do Espírito Santo, ou seja, paciência, temperança. Você seja manso para ouvir, como dizia Tiago, pronto para ouvir, tardio para irar-se. Você tem que escutar as pessoas, você tem que escutar a voz de Deus.
Você tem que ser manso ao repreender, ao advertir, ao exortar as pessoas. Você tem que ter mansidão. Essa mansidão aqui é algo próprio do discípulo também, daqueles que tiveram encontro com o Senhor. Porque as pessoas dificilmente, principalmente nos dias de hoje, no contemporâneo, são pessoas completamente agitadas, são pessoas completamente estressadas, que vivem a flor da pele. Mas quando você tem a presença do Senhor na tua vida, e você é um convertido, e você busca sempre os ensinamentos do Senhor em oração, em busca, enfim, você se torna uma pessoa mansa, e diz assim que você darão a terra, ou seja, você é bem-aventurado aqui também no seu relacionamento interpessoal com as pessoas que você vive a sociedade. Segue ele no versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A fome é algo terrível, a sede também. As pessoas hoje vivem famintas e vivem com sede, umas ou algumas literalmente, porque passam necessidade, são miseráveis, são paupérrimas, são pessoas que vivem à margem da sociedade. Muitas pessoas literalmente vivem isso. Mas essa fome também, e essa sede do qual está falando Jesus Cristo aqui, trazendo dentro do contexto daquela época, era fome e sede de ouvir a palavra de justiça, ou seja, a verdade. A palavra de Deus, a palavra de Deus é justiça, ela é justa, ela é reta, ela é correta, ela conduz à honestidade. Então aqueles que têm fome da justiça, que não compactua com a fraude, não compactua com a injustiça, não compactua com pessoas que praticam a maldade uns para com os outros, aqueles que tentam passar a perna no seu irmão, aqueles que tentam enganar, fraudular o outro para adquirir algo para si mesmo, essas pessoas, então, são pessoas que praticam o mal, e essas pessoas que não compactuam com isso, elas têm essa sede de justiça. Se você é injustiçado, você também tem essa sede, mas só que a sua justiça vem do alto, vem de Deus. Por isso Jesus disse o seguinte: se baterem na tua face, dê a outra face, porque eu sou a justiça, eu faço a justiça. Nunca faço justiça com as próprias mãos, nunca revide, o mal com o mal. Deixe que a justiça divina, que ela é poderosa, ela é fiel, e ela vem, pode até tardar, mas ela jamais terá de fazer a sua justiça, jamais deixará de ser executada. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, ou seja, você será suprido daquilo que você acha injusto, que você está sendo injustiçado. Então você se fartará. Com quê? Com vingança própria, das próprias mãos? Não, porque Deus vai dar a paga de acordo. Você vai receber também a recompensa pela injustiça sofrida. Então ele diz: bem-aventurado tu serás, e fartos também. E ele segue no 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Misericórdia é você se colocar na vida do outro. Jesus Cristo assim fazia, quando ele curava o enfermo, curava todo tipo de paralítico, cego, enfim. Aquele que estava endemoniado, o Senhor passava e sentia misericórdia, colocava no lugar daquela pessoa. Então ele sentia misericórdia, ele curava ali, independente se a pessoa era cristã, se acreditava ou não. Então a misericórdia, ela alcança também as pessoas, porque elas passam a ser misericordiosas. Então a recíproca é verdadeira. Você sendo misericordioso, você vai receber a misericórdia de Deus também. No seu momento de aflição, no seu momento de enfermidade, no seu momento de dificuldade, de adversidade que você vai estar passando,
Deus terá misericórdia da tua vida, da tua família, porque um dia você foi misericordioso com o teu irmão, você foi misericordioso com as pessoas que te rodeavam. Amém? Então aqueles que têm misericórdia alcançarão também a misericórdia diante do nosso Deus. Ele é misericordioso. Versículo 8: bem-aventurados, ou seja, abençoados são os limpos do coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração são pessoas que estão sendo purificadas dia após dia, ou seja, a santificação, porque a santificação é contínua até a vinda de Jesus Cristo. Nós, cristãos, temos que nos santificar dia após dia, buscando a palavra, orando, louvando, adorando, nos aproximando do nosso Senhor, pedindo perdão o tempo inteiro e, lógico, fazendo aquilo que é reto e justo ao coração do nosso Deus maravilhoso. Então isso se chama santificação. Isso é um alimento espiritual, é uma busca. Quer dizer que você está se esforçando, para se manter aqui numa terra hostil como essa, onde domina Satanás e seus demônios. Você é diferente, você é separado, você é santo. Então você é uma pessoa que passa a sentir algo no coração diferente, ou seja, os convertidos eles começam a ser purificados, e essa purificação é tipo a limpeza que é feita no seu interior, espiritualmente falando. Então são os limpos de coração. A palavra